A palavra de Deus é um celeiro de histórias que nos impressionam e que nos inspiram em nossa caminhada cristã. Uma delas está no livro de Lucas, capítulo 21, versos 1 a 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar suas pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram dos que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Realmente a história da viúva pobre é de nos impressionar. O texto que tanto Lucas quanto Marcos relatam nos mostra claramente algo de interessante que acontecia nas redondezas do templo. O ato de dar oferta para muitos era um significado importante. De acordo com o que nós percebemos pela história, os fariseus especialmente, quando iam ofertar, praticamente realizavam quase que uma passeata, uma comitiva os acompanhavam, iam depositando suas grandes quantidades de moeda para que os outros pudessem ver o que estavam fazendo. No entanto, Jesus estava ali e no texto de Marcos fica claro que ele estava observando a cada um que vinha. Quando esta viúva chegou, depositou aquelas 2 moedinhas de valor insignificante, Jesus chama os discípulos e lhe diz a eles: percebam vocês que essa mulher deu mais do que os outros. Pode parecer estranho aos olhos humanos como que alguém que dá apenas 2 pequenas moedas insignificantes pode dar muito mais do que aqueles que estavam depositando grandes quantias? Isso fica claro porque Jesus está mostrando para os discípulos e para nós que o que importa para ele não é o resultado final. O que importa para ele é o resultado do coração. Jesus não está olhando para a forma exterior com que as pessoas chegavam diante do gasofilácio para depositar as suas ofertas. Jesus estava olhando para o coração agradecido que estava ali. Essa história, como eu disse, ela é uma história pequena, apenas 4 versículos. Não conhecemos essa mulher, não sabemos o seu nome, ela não fala nada, nenhuma expressão dela relatada na Bíblia, mas nesse texto está inserido o verdadeiro significado da adoração. A adoração para Deus é fruto de um coração agradecido. Eu poderia contar para você algumas histórias interessantes da minha vida, da vida de pessoas que eu conheço, pessoas que deram ofertas tão importantes quanto essa viúva deu. Mas hoje eu não gostaria que a história de ninguém impressionasse a você. Eu gostaria que hoje, ao você ofertar a Deus, ao você dar a Ele a sua oferta, seja fruto da sua experiência de vida com Ele. Eu gostaria que a oferta de hoje não fosse a impressão causada pela história de ninguém, mas a impressão causada pela história da sua vida para com Deus. Que você hoje, ao ofertar, possa demonstrar o tamanho da sua gratidão e o quanto Deus tem ajudado a você, e que a sua oferta seja o reflexo de um coração agradecido. Que Deus te abençoe. Todo crente deve ter todo o coração em sua ligação com a Igreja. A prosperidade desta deve constituir-lhe primeiro interesse, e a menos que se sinta sob sagradas obrigações de tornar sua ligação com a Igreja mais um benefício para ela do que para si mesmo, ela passará muito melhor sem ele. Testemunhos Seletos, volume 1, página 445. Adoremos ao Criador devolvendo-lhe o santo dízimo e ofertas de gratidão.